Deu certo aqui, obrigada. Deu certo? Nada. Ô, Silas, acho que a gente já pode Vamos? começar. Então vamos lá. Boa tarde a todos. Eu sou Silas, sou LT aqui da Sysmap. Tenho 8 anos de experiência com Salesforce. E já estamos na nossa 7ª edição do programa Trainee, que vem se mostrando ser um sucesso. A gente tem vários casos de sucesso de trainees trabalhando com a gente, crescendo na carreira. E como tudo, a gente precisa começar pelo básico, né? Aqui eu vou mostrar um pouco para vocês o que é a estrutura Salesforce, certo? A base dela, porque com essa base vocês vão conseguir fazer, digamos assim, 50% do que a gente vai pedir, certo? Eu acho que no geral é isso. Vamos começar? Esses aqui são os fundamentos que a gente vai ver hoje, certo? Todo mundo aqui já conhece o que é CRM, não é? A gente viu na aula anterior. Quem não viu, só relembrando, né? É o Customer Relationship Management. É uma forma da gente gerenciar o relacionamento com o cliente. O Salesforce vai desde do contato com o cliente, né? Ou antes do contato com o cliente, até após a contratação, certo? É, hoje a aula vai estar dividida basicamente em 3 estruturas, que é a estrutura, a base do Salesforce, a parte de vendas e a parte de atendimento. Todo mundo aqui conhece o conceito de SQL? Sim. Preciso que vocês abram o microfone porque eu não estou vendo a tela, Sim, eu estou vendo a Sim. apresentação. Sim. Então vai ficar fácil de explicar essa parte dos objetos, campos e os registros. É que a gente vai começar. Dentro do Salesforce, a gente tem vários objetos. E os objetos em relação ao SQL representam a tabela, os atributos, a coluna e os registros, a linha. Certo? Se vocês olharem aqui embaixo, a gente tem o objeto account, onde dentro das colunas tem o account name, o billing city, o phone, que são as colunas, que são os atributos desse objeto, e abaixo dele alguns registros. Adam May, Motivale são as linhas da tabela. Fácil até aí, certo? Todo mundo pegou esse conceito. Dentro do Salesforce e também no SQL, ele tem umas relações, certo? Acho que todo mundo se lembra aqui do conceito de SQL de for i key, que é que faz o relacionamento entre 2 tabelas. Todo mundo lembra? Eu vou acreditar que sim. Eu lembro, Sim. Pronto. Sim. A gente tem 2 tipos de relacionamento aqui dentro do Salesforce, que é o lookup e o master detail. Fazendo analogia ao SQL, é a for i key. Só que a gente tem algumas particularidades dentro do Salesforce. O lookup, ele é um registro, um relacionamento que não é obrigatório. Isso quer dizer que eu consigo criar, nesse caso que vocês estão vendo na tela, um caso, um asset, sem necessariamente criar um caso. Já o Master Detail, ele é um relacionamento obrigatório, onde eu preciso, nesse caso aqui, exemplo, para criar um event, eu preciso ter um room. Esses são os nossos 2 relacionamentos entre os objetos. E o Master Detail ele permite mais algumas interações que o Lookup não permite. Uma delas é poder fazer um exemplo, sumarização. Imagina que eu tenho uma conta e uma oportunidade e eles têm um relacionamento Master Detail, onde o Master é a conta, o Detail é a oportunidade. Quer dizer que para eu criar uma oportunidade, eu vou precisar criar uma conta. E se eu deletar essa conta, todas as oportunidades relacionadas a elas também serão deletadas. Certo? Porque ele é dependente. Ele só existe se a conta existir. Aí, o que eu falei de ele poder fazer a sumarização é um exemplo. Ele pode somar o valor de todas as oportunidades relacionadas àquela conta. Isso ele faz de forma automática, default, dentro do Salesforce, sem precisar de codificação. Hoje o que a gente vai ver é muito mais estrutural, então a gente não vai entrar em código.
Vai ser tudo a parte que a gente chama de administrativa do Salesforce. Beleza. Certo? Se tiver alguma dúvida, pode ir anotando no chat, caso você não queira esquecer, ou anota do bloco de nota. Lá no finalzinho eu vou abrir um espaço para dúvidas e a gente vai conversando. Validation Rules. Dentro do Salesforce, dentro de cada objeto, a gente pode criar regras de validação. Para que servem essas regras de validação? Ela é usada para evitar riscos e mal preenchimento. Vamos dar um exemplo. Na hora que a gente vai criar uma conta, a gente diz, exemplo, o cliente Bradesco, ele tem uma renda anual de 1 milhão de reais. Só um exemplo. A gente pode criar uma regra de validação que, no momento de criação da conta, caso o valor de renda anual esteja zerado, ele não permita que seja inserida aquela conta. Então, ficaria, como está exibindo aqui, um erro, dizendo que para poder inserir a conta é necessário que você informe o valor de venda anual. Ou se a gente se ater a esses exemplos que estão em tela, em relação, a validação aqui foi em relação ao número de caracteres para o número da conta. Na esquerda e na direita é o estágio da oportunidade. Então, a gente, através das regras de validação, a gente pode criar validações CIS, se a gente for levar isso para em relação ao código, né, que impeçam que aquele registro seja criado ou atualizado, dependendo da regra que a gente escrever. Lá no final da apresentação, eu vou tentar fazer um resumo com vocês e vou mostrar mais ou menos como funciona na prática essa validation rule, de uma forma bem simples, mas que na prática vocês vão conseguir explorar isso melhor, se vocês quiserem, né? Layout em Lightning Page. A gente tem duas formas de controlar o que é exibido ao usuário no Salesforce. Se vocês usar aqui na parte de baixo, essa aqui é a parte do layout, isso aqui é como vai ser exibida a tela. E aqui em cima é o layout. Eita, eu troquei. Aqui em cima é o layout, aqui embaixo é a Lightning Page. O layout, ele controla as informações que vão aparecer na tela. E o Lightning Page, ele vai permitir que a gente construa a tela e a forma que vão ser exibidas as informações. Por exemplo, aqui embaixo a gente tem essa parte do Details e tem vários campos dentro do Details. Esses campos, eles têm que estar habilitados no layout. Se eles não tiverem habilitado aqui no layout, que está na esquerda, eles não vão ser exibidos aqui na direita. Também a gente controla, quando eu falei de objetos de relacionamentos com lookup e master detail, a gente cria relacionamento entre os objetos. E na hora que a gente vai exibir informações na tela, a gente pode exibir informações de objetos que estão relacionados àquele. Os Lightning Page, eles são visualizações para os objetos. Pegando ainda o exemplo da account. Eu configuro a forma como o registro de account é exibido na tela. E eu posso mostrar os objetos que estão relacionados àquela account. Então, se eu tenho um relacionamento mais detail com Opportunity, eu posso mostrar informações da oportunidade aqui dentro da tela de account. Porque eles estão relacionados. O Lightning Record Page também, ele permite que você insira componentes customizados. Que vocês vão ver mais na frente. A parte de Lightning Web Components e a parte de OmniScript e FlexCards. São itens customizáveis e podem ser acoplados dentro da tela. Então, o layout, ele permite as informações que vão ser exibidas no Lightning Record Page, e o Lightning Record Page, além de exibir essas informações, também permite que você coloque itens customizáveis dentro dela. Para a próxima.
Record type. Pela necessidade de segmentar os objetos, a gente pode criar tipos para aquele objeto. Eu vou usar um exemplo que é muito usado em aulas de programação, né? Imagina que a gente tem um objeto carro, certo? Eu posso criar tipos de carro. Eu posso criar um sedã, eu posso criar um hatch, eu posso criar um SUV. Então, são tipos diferentes para o mesmo objeto. Trazendo para o ambiente de Salesforce, eu posso criar uma conta. Eu posso ter uma conta que seja a matriz e posso criar um tipo de conta que seja as filiais. Ambos são contas, mas eles têm tipos de registro diferentes. Esse tipo de registro, ele também permite que a gente customize a forma como eles são exibidos em tela. Um tipo, quando a gente veio aqui para a parte do layout, ele também pode ser configurado por record type. Dependendo do tipo do registro, a gente pode atribuir um layout diferente e uma landing page diferente. Então, imagine que aqui eu exibisse as informações da matriz e tivesse um campo onde eu diria quais são as filiais. Já dentro das filiais, eu teria um pouco menos de informações, falando sobre, por exemplo, o número de funcionários, quantidade de vendas, entendeu? Então, a gente consegue ter mais de um tipo do mesmo registro para configurar ele de maneiras diferentes, sejam regras ou seja visualmente. Alguém tem uma ideia do que é OWD? Não, né? Ouvi falar, pelo menos. Organização wide default. Isso, Organization by Default. Desculpa. Ele é a forma como é controlado o acesso ao registro. Dentro do Salesforce, a gente tem algumas formas de compartilhar o registro. A base delas é a Organization at Default. Logo acima dela, como está aqui na pirâmide, né, a visualização vai abrindo. A hierarquia de papéis, as sharing rules e a manual sharing. Alguém levantou a mão? Eu não deu para ver direito, para subir, desceu bem rapidinho. Não? Acho que não, né? Então vamos continuar. O AWD, ele tem três métricas, né? Três configurações iniciais, que é o Private, o Public Read Only e o Public Read Write. As três são configurações de exibição. Private só vai permitir que o dono do registro olhe aquelas informações. Public Reading Only vai permitir que, além do dono do registro, outros usuários também vejam aquele registro, só que eles não podem editar. E o Public Read Write vai permitir que ele edite, qualquer usuário edite. Aqui deveria não ser só OWD, porque o OWD ele é a base, mas isso aqui é toda a configuração de compartilhamento de registros do Salesforce. Logo acima do Word Write Default, a gente tem a Holy Hierarchy. A Holy Hierarchy, ela define os papéis de acordo com o usuário. Imagina, eu sou o gestor, o JP, quem conheceu ele ontem, né? É o diretor e a Nay aqui é a vendedora. Eu, como o gestor, eu vou conseguir ver, o CEO, pronto, eu vou conseguir ver as informações que o JP mexe e o que Nayara mexe. Já a Nayara, ela só vai conseguir ver as informações dela, como vendedora. Isso porque tem uma Holy Hierarchy. Quem tiver mais acima consegue ver as informações de que tem mais embaixo. Então, eu, como CEO, consigo ver de todos os meus diretores
todos os diretores, consegue ver de todos os vendedores, mas cada vendedor só pode ver o seu próprio registro. Isso é uma das formas mais comuns da gente dividir essa regra de exibição do Salesforce. Aí, compartilhando assim no mesmo nível de Role Hierarchy, a gente tem os Profiles. Enquanto o Role Hierarchy, ele controla... Eu acho que Profile está logo depois dessa, deixa eu ver. Roles and Profiles. Enquanto o Role, ela controla a forma como são exibidos, os Profiles, ele permite que você faça ações. Então, dentro de objetos, o Profile pode permitir que você faça leitura, criação, edição ou deleção. Imagine que a gente tem vendedores com níveis diferentes. Um vendedor que é da parte... vamos ver... o vendedor principal da loja, e abaixo dele tem alguns vendedores que são os que ficam direto em contato com o cliente. Esse vendedor geral, ele vai poder ver todas as informações dos vendedores abaixo, e eles vão ter profiles diferentes. Imagina que ele é vendedor admin e os outros são vendedor base. Isso quer dizer que os vendedor base eles vão poder criar registro de venda, mas não vão poder deletar, por exemplo. E ele, como vendedor admin, ele vai poder fazer essa deleção. Isso é controlado através do profile. Enquanto o roles controla a exibição, os profiles eles controlam as permissões de CRUD. Pronto. E fica fácil de entender. Eu acho que todo mundo já ouviu o conceito de CRUD. Ficou claro? Eu não entendi. Sim. Pode repetir, por favor? Certo. Cada usuário dentro do Salesforce, ele vai ter um role e um profile. As roles, elas controlam a forma como você enxerga os registros. E o profile, ele vai controlar as permissões que você tem em relação àquele registro. Tem um registro de account. Pode falar, José. Deixa eu ver só se eu entendi. Tipo, esses roles e esses profiles, usando uma analogia, é como se o role ele definisse o tipo da pessoa, né? Tipo, hierarquia. Só que o profile ele definisse o modo como ele é compartilhado. Tipo, uma analogia seria, tipo, uma pessoa tem uma role, sei lá, usando o exemplo de uma escola. O cara tem um caderno azul, só ele pode acessar aquelas informações que ele tem. Mas um grupo de profiles, que é esse que eles estão compartilhando, todas as pessoas que tiverem caderno azul podem acessar as mesmas informações. É isso? Quase. Imagina que vocês, de caderno azul, as pessoas de caderno azul, certo? Imagina que o profile é estudante e professor. Onde o profile, estudante, vai ter a permissão para escrever no caderno, onde o profile, o professor, não vai ter a permissão de escrever no caderno, mas ele vai poder ler o que está no caderno. Entendeu? O que vai diferenciar em relação ao profile são as ações que podem ter em relação ao caderno. Ah, entendi. Tá certo. Obrigado, viu? Nada. É, Alguém tem mais alguma dúvida? Então, seria. Posso falar? Pode. Então, seria basicamente o roles é o que ele pode ver, né? Os registros que ele pode ver, e o profile vai definir o que ele pode fazer. É exatamente isso. Entendi. É exatamente isso. Tá bom. E se houver exceções, como é que a gente trata isso, né? Porque imagina que o vendedor, o vendedor principal, que é o que tem permissão de excluir as contas, ele ficou doente. Quem é que vai fazer o trabalho dele de deletar as contas? Aí que vem os permission sets. Os permission sets, eles não são usados para restringir, eles são usados para adicionar permissões.
Imagina que essa permissão de fazer essa deleção das contas esteja dentro do permission set, está atrelado ao usuário do vendedor master, certo? Posso pegar essa permissão e atribuir a um vendedor temporariamente para ele ter a mesma permissão que o vendedor master. Os permission sets, eles habilitam exceções. Deu para entender? Eu estou parando para vocês perguntarem a dúvida, porque essa parte é um pouquinho mais chata de entender. Então eu não acho legal deixar para o final, não. Pode falar, Anderson. Então eu teria permissão, concedia permissão, uma permissão a mais para esse profile, mas eu não consigo negar permissão para ele, caso eu precise retirar alguma permissão dele. Isso, porque as permissões são atribuídas ao profile, certo? Então lá ele já diz o que ele pode e o que ele não pode fazer. O permission set, ele adiciona permissões, ele não restringe, porque quem restringe é o profile. Entendi. Enquanto o profile está dizendo que vendedor 1 não pode excluir as contas e vendedor master pode excluir as contas, e eu quero dar temporariamente a permissão para o vendedor excluir as contas, aí eu adiciono uma permission set. Então eu estou adicionando permissão. Não tem como adicionar restrição através de permission set, entendeu? Eu só adiciono permissões. Entendi. Pode falar, Antônio. Foi o Antônio que levantou a mão e abaixou. Eu só vi a mãozinha aqui, a mão levantada. Deve Posso ter levantado por continuar? Ninguém engano. tem mais dúvida? Pode falar, Daniel. Em relação ao SOD, tem alguma coisa nativa que trata isso ou tem que ser feito manualmente? Em relação ao quê? SOD, segregação de funções. Por exemplo, um usuário não pode receber duas funções distintas. Então, aqui é uma relação de 1 para 1. Você só pode ter uma role e um profile. Não tem como atribuir mais de uma função a um mesmo usuário. Beleza. O que pode fazer é uma mudança de profile, mas aí seria ir para outra função. Que basicamente o permission set ele permite que a pessoa tenha as mesmas habilidades da pessoa sem ter que mudar a função dela, né? É temporário. Isso, de forma temporária. Isso. Isso quando a gente fala de permissão, é mais em relação aos registros. Por exemplo, a gente vai ver mais à frente o processo de aprovação, onde a gente coloca um registro para aprovação de um gestor. Por mais que ele tenha a permission set dos objetos, ele não vai ter a mesma permissão do que um gestor, porque a role dele vai ser diferente. A role dele permanece como vendedor. O que eu estou atribuindo a ele é a permissão a acesso aos objetos. Entendeu? Entendi. Eu pensei que tinha mais alguma informação de reportes e dashboards. Dentro do Salesforce, a gente tem uma gama bem grande de reportes e dashboards que a gente pode criar. Bem parecido com a parte de Power BI, quem já trabalhou com Power BI. A gente pode selecionar os objetos, as informações dos objetos e gerar relatórios, gerar fluxogramas, gerar gráficos. Só que não é algo que a gente tem tanta prática no dia a dia. Mas eu acho que ele exibe aqui. Pronto, isso daqui são reportes que a gente pode criar dentro do Salesforce. No caso, relatórios, trazer informações do pipeline, atividades que são usadas, isso tudo são dentro dos dashboards.
Isso aqui é um pouco do overview do Sales Cloud. Isso aqui são objetos, cada quadradinho desse. Isso aqui é um modelo ER, eu acho que todo mundo aqui conhece, né? E como são relacionados os objetos no Salesforce. A gente usa tudo isso? Não. Em sua maioria das vezes, não. Se eu fosse dizer os principais objetos daqui, desses que estão sendo exibidos, seria account, onde vai ter as contas do cliente, quote, que seria as cotações. Então a gente está tentando vender alguma coisa para o cliente, a gente faz cotações. E essas quotes podem se transformar em pedidos, order. Mesma coisa as oportunidades. Imagine que a gente achou uma oportunidade de trazer mais algum benefício para o cliente. E essa oportunidade também pode se tornar uma cotação ou uma ordem. Se você dizer assim, os principais desse aqui seriam esses. Muitas empresas também, inclusive aqui, têm um fluxo que começa através do lead, que é uma pessoa, um usuário que ainda não é cliente, e ele pode se tornar cliente. Então, de lead ele se torna um account. Dentro da account, mesmo fluxo, né? Oportunidades ou cotações, pedidos. Dentro do Salesforce também a gente tem a relação dos produtos. Como a gente é uma plataforma CRM, também a gente vende produtos. E para a venda desses produtos, a gente tem algumas configurações, que são defaults do Salesforce. Como tem mostrando aqui, produto, e ele tem um Price Book Entry. O Price Book é nada mais do que uma tabela de preços para aquele produto. E a gente pode configurar ela de várias maneiras. Imagino por território, por região, por combinação de produtos. Então, ele traz uma forma de a gente controlar o preço daquele produto de maneira dinâmica, digamos assim. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essas relações aqui? Oi, na verdade, isso então seria um fluxograma de como funciona? Eu não diria que é um fluxograma. Eu diria que com o modelo ER ele mostra como eles interagem entre si. Entendi. Então é para a gente entender basicamente o relacionamento entre os objetos, assim. Isso. Tá. Como vai ser enviado para vocês vão ter acesso a esse modelo aqui também. Tá certo? É só para vocês entenderem como funciona o relacionamento. Entendi, obrigada. Nada. Processo de aprovação. Como eu tinha falado antes, por mais que a permission set entregue algumas permissões para o usuário, ele não vai mudar a role dele. E uma das itens que a gente usa em relação à role são os processos de aprovação. Os processos de aprovação, nada mais do que o objetivo deles é evitar riscos. Imagina como um vendedor vai vender um produto e ele dá um desconto em cima desse produto. Digamos que até 15% de desconto, esse vendedor não precisa de uma aprovação do gerente. Mas acima disso, ele precisaria enviar para o gerente fazer a aprovação daquele desconto. E isso é o processo de aprovação. Ele pede permissão para que aquela mudança seja permitida pelo gestor. Ou pode ser o gestor direto, ou uma fila de gestores, ou um usuário específico. Porque quando tem as definições de role, a gente já tem as definições de quem são o gestor daquele vendedor. Então, a gente pode definir o processo de aprovação como sendo uma pessoa específica para aprovar, sendo como o gestor daquele usuário que está submetendo para aprovação, ou uma fila de aprovadores. Ou algumas configurações que a gente pode fazer também é decidir como essa aprovação vai ocorrer. No sentido de que a gente pode decidir que a primeira pessoa que aprovar, o registro já está aprovado, ou qualquer pessoa que negar, ele já esteja negado, ou seja, um cumulativo de aprovações. 3 usuários, 2 aprovações está ok, no caso, pela maioria. Essa aqui é a configuração do processo de aprovação. A gente cria um processo de aprovação
define quais são os critérios de aceite para aquele processo de aprovação, porque nem todo registro vai precisar entrar em processo de aprovação. Aqui embaixo, ó, Select Approver. A gente pode escolher uma pessoa manualmente, usar hierarquia, ou atribuir a aprovadores. Então, se a gente deixar aqui no primeiro, Let the submit choose the approved manually, a gente, quando ele for lançar para aprovação, ele pode escolher qual for o usuário que ele vai mandar para aprovação. Se usar o Automatically Assign, ele já automaticamente atribui ao gestor daquela pessoa que está submetendo para aprovação. E aqui, o Automatically Assign to Approvers, a gente já escolhe qual seria o aprovador que ele vai ser enviado. Vou tentar mostrar para vocês. Caramba, já é essa hora. Desculpa, eu terminei passando do tempo. Mas a ideia é mostrar um pouquinho para vocês essa parte daqui, bem por cima assim, só para vocês terem uma ideia de onde ir e como fazer, tá certo? Aqui a gente ensina alguns steps, tipo, assim que entrar no processo de aprovação, o que é que vai acontecer com aquele registro? A maioria deles a gente bloqueia o registro, porque se ele está em processo de aprovação, ele não pode sofrer nenhuma modificação. Depois vem os Approve Steps, a gente pode decidir o que acontece com ele, se ele for aprovado ou se ele for rejeitado. E o final, Approve in Action, ou a gente, dependendo do nível de aprovação, a gente libera ele para ser editado, ou a gente bloqueia, deixa ele bloqueado para qualquer ajuste, digamos assim. Aí a gente também, na parte de configuração do layout, a gente também decide quais são os botões que vão ser exibidos. E aqui está mostrando como adicionar o botão de Submit for Approval. Serviço de relacionamento com o cliente. O Salesforce ele tem uma parte muito, como a gente é um CRM, a plataforma é um CRM, ele tem muitos canais de atendimento com o cliente. Ele atende através de telefone, através de redes sociais, através de abertura de caso direto do Salesforce. Então, eles têm. Isso aqui é só algumas das formas que ele é usado para a atribuição ao atendimento a cliente. O que é muito comum da gente usar hoje é a parte do Case Management e o Omnichannel Route. Toda vez que um cliente entra em contato para abrir uma reclamação, para fazer um pedido, ele cria um caso. E esse caso é distribuído em uma fila de atendimento através do Omnichannel Routing. Então, imagina que a gente, na central de atendimento, tem 5 pessoas responsáveis por fazer essa primeira recepção de reclamações, de indicações de clientes. E o Omnichannel Routing, de acordo com a fila de processo de cada uma dessas 5 pessoas, ele vai distribuindo os casos que vão chegando. Aqui tem um exemplo de uma tela de um Lightning Service, que é essa parte de service que é voltada para o atendimento ao cliente. Vocês não vão ter muito contato agora nessa parte, porque a gente não vai estar interagindo com o cliente, né? Mas é só a título de curiosidade. E aqui é o modelo ER dessa parte do service, certo? Dentro do Salesforce a gente tem várias clouds. O que a gente tratou aqui nessa primeira aula foi o Sales e o Service. São 2 clouds diferentes. Cada cloud ela é responsável por alguma coisa. Então, a de Sales ela é muito mais voltada para a parte de vendas. A de Service muito mais voltada para a parte de atendimento ao cliente. A gente tem a Financial, por exemplo, que é muito mais atrelada a instituições financeiras. Então, ele tem uma gama de componentes voltados para o uso dessa parte financeira, entendeu? Então, o Salesforce ele tem várias clouds com vários objetivos diferentes. Dúvidas? Na verdade, eu queria saber, porque você explicou sobre Approval Process, queria saber quando é melhor usar, eu estudei já o Flow, né? Então, eu acho que o Flow, quando é mais adequado usar o Flow ou o Approval Process? Não, veja só. O Flow permite que a gente faça uma pequena jornada, certo? Uhum. Enquanto o Approval Process, ele geralmente é para aprovar uma mudança dentro de um registro. Ah, Eu, sim. como vendedor, quero dar um desconto de 30% em cima de um produto para o meu cliente. Só que eu não tenho essa permissão. Então, eu inicio um processo de aprovação. Aí isso vai ser mandado para o meu gestor vai autorizar ou rejeitar. Entendi. Então, o Approval Process ele é muito mais focado em
pedir autorização para criar ou mexer no registro, né? Isso. Enquanto o Flow, a gente tem duas formas de usar o Flow, né? Como Triggered Flow ou Screen Flow. Screen Flow ele cria uma jornada visual para o cliente ou para o usuário para determinado serviço. No caso, eu quero criar uma jornada de vendas usando o Screen Flow. Eu consigo. Onde o primeiro eu decido o produto, o segundo eu decido descontos, terceiro eu decido região, entendeu? Entendi. Mais pra frente vocês vão ter essa parte do Flow também, aí vocês vão entender melhor as diferenças. Vai ser a próxima aula. Próxima aula já entra como flow, Exatamente. já. Já é flow, né? Verdade. Já. Vocês estão dispostos a tentar fazer um hands-on? Eu sei que Porque ele já tá tá, bom. já tá Tempo, uma né? hora já. já. Bora? Bora. Vamos embora. Acho que é bom, né? Aprender na prática é bem melhor. Bora. Sim. Bora. Eu vou tentar fazer rapidinho, só pra vocês saberem, tipo, onde tá a informação e como chegar nela. Beleza? Quem aí já tem a Trail.org? Eu. Eu tenho. Eu já tenho. Também tenho Pronto, já. então, eu vou precisar que quem tem a Trail.org, inicie. Quem não tenha, mas tem o perfil Trailhead, é só entrar lá em organizações. Quer dizer, deixa eu mostrar, né? Melhor, vai compartilhando a tela. Tô vendo minha tela? Uhum. Dentro do seu perfil do Trailhead, tem as organizações práticas. Dentro dela vai ter esse botão de criar playground. Aí você cria a sua própria organização trial, né? Trial Organization. E ela é temporária, se você passar um tempo sem entrar nela, ela é excluída. Ela é usada muito para a gente fazer práticas e fazer as validações dos desafios que aparecem dentro das trilhas. Beleza? Quando vocês estiverem estudando dentro do Trailhead, vai ter a parte das trilhas, que dá as badges, e também tem os desafios, que são as super badges. Que eles são basicamente todos dentro de uma org. Você vai ter que fazer todas as configurações dentro de uma org, e depois o seu espaço vai validar a informação que está dentro da org. Beleza? Então, vamos iniciar. Eu vou mostrar o que eu estou querendo mostrar, né? A partir dos relacionamentos, lookup e master detail, acesso aos objetos, criação de campo, criação de tipo de registro, processo de aprovação e regras de validação. Beleza? E os objetos de junção? Eu vi que não foi falado. Então, os relacionamentos. Que é o lookup e o master detail e o master detail. A gente não tem... a gente pode criar objetos de junção, mas não é muito comum dentro do Salesforce. Beleza? Beleza. Porque o objeto de junção ele não é uma característica default, né? A gente é uma característica estrutural. Tipo, quando você cria tabelas, você não cria uma tabela de junção. Você cria uma tabela e faz com que ela se torne uma tabela de junção. Beleza, tô começando aqui. Eu não sei se vocês sentem incômodo, mas a maioria das coisas do Salesforce é em inglês. Ele tem muito suporte hoje em dia para coisas em português também, mas tem muita coisa que é em inglês. Então eu vou seguir com a org em inglês mesmo, certo? Inclusive, até uma recomendação que a gente faça é de vocês seguirem mesmo a org em inglês, porque pode acontecer de dar até alguns problemas, né, Silas, lá nas trilhas. Nas trilhas, exatamente. Que aí, por conta dessa tradução aí, pode acontecer esses problemas. Então, o ideal mesmo é que siga em inglês, até porque a certificação é em inglês, tá, gente? Então, já começam a familiarizar aí com o contexto do Salesforce. Quando Tem a gente até vai umas tirar... trilhas. Pode falar. Pode falar. É que tem até umas trilhas que são totalmente em inglês. Por exemplo, a de OmniScript que vocês fizeram, ela é totalmente em inglês. Isso, porque ainda não foi criado a parte do português. Mas o melhor é seguir ela em inglês, porque até, tipo, dúvidas, você vai encontrar muito indiano falando sobre eles. Então, vai ser tudo em inglês. Quer falar alguma coisa, Henrique? Consegue me ouvir? Consigo.
Isso que eu queria até relatar. Eu tava fazendo algumas atividades, né? E aí minha página veio traduzir automaticamente e eu não me atentei a botar o inglês de volta, original. Fui fazer algumas atividades e algumas coisas que você tem que copiar, tava em português. Quando eu fui colocar, o negócio não corrigiu, dizendo que tava errado. Aí eu joguei pro inglês e deu certo. Então, realmente pode dar problema nas atividades, fazer elas em português. Exatamente. Principalmente quando se vocês forem tentar uma super badge, tudo em inglês, tudo mesmo. Ele não vai validar se tiver em português. Então vamos começar. Ah, sim, todo o suporte do Salesforce é em inglês também. Então se a gente tiver algum problema que a gente precisa de suporte direto do Salesforce, é em inglês. Você ainda pode tentar pedir para uma pessoa para ajudar você a traduzir, mas o máximo o que vai acontecer é um cara que fala um portunhol e vai ser mais fácil entender em inglês do que o portunhol dele. Vamos lá, essa é a tela de configuração do Salesforce. Dentro dela a gente tem o Object Manager. É aqui que a gente vai brincar um pouquinho. Eu vou usar o Object Account, porque é o primeiro que está aqui, fica mais fácil da gente fazer as visualizações. O que a gente vai criar dentro dele? A gente vai criar um campo novo, tá certo? Então eu entrei no Object Account, Fields and Relationship, e vou criar um campo novo. Certo? Aqui eu vou criar um campo do tipo picklist, porque ele vai ser o campo que a gente vai usar para fazer preencher o nosso resultado de aprovação. A gente vai iniciar um processo de aprovação e a gente vai usar esse picklist para isso. Aqui, status, processo de aprovação. A gente consegue, dentro do Salesforce, definir valores globais de picklist, que a gente pode sair distribuindo para qualquer objeto na hora que a gente for fazer um picklist novo. Só que aqui a gente vai usar o Values. Então a gente vai colocar os valores que vão ser preenchidos dentro desse campo. Vou botar aqui aprovado, recusado e em aprovação. Dica, field name, sempre tente colocar em inglês. É meio que um processo padrão que a gente usa aqui. Sempre tentar deixar em inglês. Aqui eu vou definir quais são os profiles que vão ter acesso a esse campo. Então aqui a gente já pode ver, tipo, aquela parte de profile, quando a gente dá uma limitação de acesso. Tá certo? Por enquanto eu vou dar a todos, porque como não é um campo que precisa ser limitado nesse sentido, eu vou dar a todos os profiles acesso. Aqui a gente define os layouts que vão receber esse campo. Eu não vou adicionar em nenhum para a gente poder adicionar manualmente. Certo? Vou mostrar como é que faz para adicionar um campo no layout. E aqui eu salvo. Todo mundo conseguiu passar essa parte de criar um campo? Sim. Sim. Pronto. Sim. A parte do page layout que eu tinha comentado lá. Aqui dentro do page layout a gente configura as informações que vão ser exibidas em tela. Deixa eu pegar aqui. Um account. Eu já tinha brincado um pouco, eu já tinha colocado um campo aqui na tela de status de aprovação. Só que agora eu vou colocar outro, né? Tá vendo? Já tinha um status de aprovação aqui. Agora eu vou colocar outro. Que esse outro aqui a gente botou foi... status processo de aprovação. Você vê, ele não tá aqui na tela. Tá vendo? Ele não tá aqui na tela. Isso é dentro do layout. Dentro do layout ele configura aqui o que vai aparecer nesse activity, o charter, como vai ficar essa parte do header aqui. Tudo isso pode ser configurado dentro do Lightning Record Page. Só que o Page Layout vai configurar as informações que vão aparecer dentro desse details aqui. E é isso que a gente vai fazer, direto no Page Layout. E nesse caso aqui é um Account Layout. E vai adicionar esse campo dentro da Account Information.
Aqui em cima tem todos os atributos que eu posso adicionar aqui dentro. Uma coisa que vocês vão procurar é o campo aqui, ó, status, processo de aprovação. Achei ele. Vou colocar ele para aparecer logo abaixo de account owner. Certo? Eu já fiz isso, mas vocês que vão precisar fazer também, em buttons, tem a parte do Submit for Approval. Eu vou pôr para cá. Tem esse botãozinho aqui, ó, Submit for Approval. Você vai trazer para esse menuzinho aqui. Certo? Todo mundo passou por isso? Tá em silêncio, vou seguir. Salvei aqui em cima. Ele já vai salvar as minhas modificações. Salvei, salvei. E por algum motivo ele não está exibindo no meu. Mindful Novel. Deixa eu ver uma coisinha. Essa aqui é a tela do Lightning Record Page, onde a gente consegue configurar os ambientes, os itens que a gente vai exibir. E ele está aparecendo aqui, status de processo de aprovação. Por algum motivo, ele não quis renderizar na minha tela. É bom que vocês já acompanham ao vivo já os bugs do sistema. É. Vou dar um Shift R aí pra ver se vai. Apareceu. O Salesforce, ele guarda muito cache mesmo. Então, sempre tente fazer uma limpeza de cache se o que você alterou não funcionou, tá certo? Está agora aqui, status processo de aprovação. E vai estar o botão de Submit for Approval. Certo? Aqui a gente vai criar vamos lá, Validation Rules. Vou excluir essa aqui para criar outra. Foi as regras de validação que eu tinha explicado para vocês. Vocês colocam condições que, se essas condições forem verdadeiras, ela não vai permitir que seja criado o registro. Certo? Vou botar aqui Name Limit. E vou botar aqui na parte de Validation Rule, a gente pode usar algumas fórmulas. Tá vendo que tem fórmula pra caramba aqui. E a gente pode acessar diretamente os campos da account e de objetos relacionados ao account. Se eu vim aqui em Set Field, ele mostra os objetos de account, e esses que estão uma setinha são os objetos que têm relacionamento. No caso, esse account owner é um relacionamento com o usuário. Então, isso aqui são as informações do usuário. Entendeu? Por exemplo. Agora eu vou pegar esse aqui, account name, para ser simples. Vou botar meu nome aqui. Faço check se a sintaxe está com erro, no erros found, e salvo. Ah, tá. Não é possível criar conta com esse nome. Então eu criei a Validation Rule, que não é possível criar contas com o nome Silas. Vamos testar. Dentro daqui, ó, a gente procura account, vai para a lista de accounts. E aqui dentro a gente pode criar uma nova account.
Se vocês perceberem, a única informação que tem um asterisco vermelho é o name. Isso quer dizer que é só necessária essa informação para eu criar um account. Se eu der um save sem preencher, ele fala que é obrigatório inserir essa informação. Vou colocar o meu nome e tentar salvar. Não é possível criar uma conta com esse nome. Isso aqui já foi a validation rule. Beleza? Carlos. Agora a gente vai criar um processo de aprovação. Dentro de account de novo. Aí tá. Agora não é dentro de account, não. Aqui vai ser dentro de configuração. A gente vai procurar approval process. Eu já criei um processo de aprovação aqui. Acho que eu vou criar um junto com vocês. Bora, meu amigo. O nome do processo de aprovação vai ser total revenue sublimit. Vou ver de acordo com o valor total do anual, eu vou criar um limite. Cadê? Anual revenue. Se tiver um valor abaixo de 10 mil, eu consigo colocar dentro desse processo de aprovação, tá certo? E vou atribuir diretamente a mim. Tomara que assign to approve e vou dizer que eu vou botar para aprovação e eu mesmo vou aprovar. E tem o que eu tinha comentado com vocês. O primeiro a aprovar está aprovado ou rejeitado, ou unânime, uma escolha unânime, entre vários aprovadores. Eu vou botar agora o first, certo? Então eu aprovei, eu neguei, ele vai seguir. Ele deu um aviso dizendo que para usar esse processo de aprovação ele precisa estar ativo. Aí a gente precisa definir algumas coisas dentro dele. Quando eu criei o processo de aprovação, já disse qual era a regra de entrada dele. Ó, anual revenue less than 10 mil, certo? Então isso aqui é o processo para poder entrar nele. O que é que vai acontecer assim que iniciar o processo de aprovação? Ele vai trancar o registro. Quer dizer que ele não vai poder ser editado. E o que vai acontecer se eu aprovar ele? Aí é o que a gente vai mexer. A gente pode fazer algumas opções. Tasks, a gente cria uma task dentro do seu esforço e alguém vai avaliar aquela task. O e-mail alert, ele vai enviar o e-mail, seja para o gestor, para o cliente ou para todo mundo. A atualização do update e o automatic message que é lá durante o clicar lá na aprovar, ele já vai aparecer uma mensagem. A gente vai fazer o field update. A gente vai dar um update naquele campo. O campo que a gente criou foi o status processo de aprovação. A gente vai dizer que ele foi aprovado. Se ele for aprovado no processo de aprovação, o valor para aprovado. O que acontece se ele não for aprovado? Mesma coisa, só que para se eu estiver indo muito rápido, me avisem, tá? E eu não vou bloquear o registro caso ele esteja aprovado.
Se ele for aprovado, eu só vou desbloquear ele também, igual eu fiz com o se for rejeitado. Beleza? Todo mundo conseguiu chegar até aí? Sim. Beleza. Vou ativar esse processo de aprovação. E vou desativar esse aqui que eu tinha criado antes. Vamos testar. Aqui está a conta que eu criei de Carlos. Eu não preenchi o total revenue dele. O anual revenue dele. Eu não preenchi. Se eu não preencher, ele está abaixo de 10 mil? Tá. Então, eu posso submeter ele para aprovação. Certo? Como eu coloquei ele para aprovação, vai chegar aqui, dentro das minhas notificações, que está sendo requisitado para mim a aprovação desse registro. Eu posso atribuir a outra pessoa, para essa pessoa decidir ou não, aprovar ou rejeitar. Vou aprovar. Eu vou voltar para a conta de Carlos. Status de aprovação. Aprovado. Agora eu vou criar outra conta. José. E no José tá bem de vida. E eu vou tentar colocar, submeter para colocar para aprovação. Não tem nenhum processo de aprovação que eu possa aplicar à conta de José. Porque o processo de aprovação que a gente criou foi para contas abaixo de 10 mil de anual revenue. E o último cenário, consigo mandar para aprovação porque está abaixo de 10 mil. E se eu tentar mudar alguma coisa? Deixa eu permitir, porque eu sou sysadmin. Eu esqueci desse detalhe. Como eu estou com o usuário sysadmin, eu não tenho limitações. Então, posso editar, excluir, modificar qualquer registro. Mesmo os que estão bloqueados. Se eu fosse com outro usuário aqui, isso aqui ia dar um erro, né? Um hit and snag. E aqui eu vou rejeitar. E voltando para José. Recusado. Beleza. Acho que só faltou criar o relacionamento, não foi? Isso, foi isso mesmo. Dentro da account, a gente vai criar um novo campo. A gente tem dois tipos de relacionamento: o lookup relationship e o external lookup, não? Tá, não tem só mais um, tem mais de um. Esse external é quando a gente está fazendo integração com sistemas externos. Vamos começar com o lookup. Deixa eu ver. Se a gente criar um objeto novo. Botar. Vou criar um campo novo.
Um campo texto mesmo. Ó, um, deixar visível para todos os perfis. E como eu acabei de criar ele só tem um page layout. Porque eu também não tenho vários tipos de registro dele. Criar dentro dele um lookup relationship. E a gente vai olhar para account. Deixar visível para todos os registros. E aqui eu posso adicionar na lista relacionada da account, já que eu estou olhando para account. Eu vou deixar. Deixa para ser visto na lista relacionada. E agora a gente vai criar um registro desse carinha aqui. Será que tu não vai me deixar ver? Não vai. E eu habilitei que ele se fosse procurar. Activate, do love sharing, love accessing, deploy it. Ah. Um F5 na página aí, atualizado. Não. Onde está, mas não. Caramba, então eu vou terminar mostrando um negócio que eu nem mostrei na coisa pra vocês. Eu criei uma tab pra você, meu amigo. Vou ter que atribuir mesmo, né? A minha org não tá muito bem comigo, não. Então, já que minha org não quer ajudar, vamos usar um objeto que já tem um relacionamento de lookup de master detail. Que é o oportunidade. Quando você cria uma org, ele já vem com algumas informações. Tudo preenchidinho. Aqui são os activities, aqui são coisas que vão acontecendo dentro do registro. E vamos ver se esse bonitão aqui, ele tem um relacionamento de lookup para account, tá vendo? Então, se a gente clica aqui, a gente vê account. Tem uma extensão que a gente usa que facilita a gente ver algumas informações. Quem quiser ver depois, esse carinha aqui, ó. Salesforce Inspector Reloaded.
Lembrando que ele não é oficial do Salesforce, mas a gente utiliza É, ajuda muito, muito a gente. ele não é oficial do Salesforce, mas ele ajuda muito, muito mão na roda. E com ele eu consigo, exemplo, ver todas as informações da oportunidade. Que são todos os dados da oportunidade sem necessariamente olhar a tela. Eu consigo ver os tipos de relacionamento que ele tem. Isso daqui, ó, são lookups. São relacionamentos que, no caso, que está com o nome do objeto, são lookups. Só que esse carinha também tem. Deixa eu ver como é que tá aqui, se tá. Porto. Cara, a org tá bem fuleirinha em relação à aba de relacionamentos. Finge que vocês não estão vendo isso aqui. A oportunidade que a gente estava vendo. Deixa eu ver se ele tem line items. Ele não tem. Não estão ganhando um curso extra do que vocês vão ver mais na frente. Essa parte que eu estou mexendo aqui é o Develop Console. Ele mostra a parte de código do Salesforce. Então aqui ele mostra todas as classes que tem dentro do Salesforce. Certo? Também permite que a gente faça consultas. Então o que eu estava fazendo aqui no Inspector, eu posso fazer aqui dentro. Certo? Permite que a gente execute alguns códigos. O L tá minúsculo de line. Ele não é case sensitive, não. Deixa eu ver se só com a oportunidade dele vai permitir que eu crie. Não, ele não permitiu, mas também não me trouxe nada. Ele deu um sucesso. Silas. Como é que ele vai funcionar, né? Quantity. Acho que não vai rolar, não. Não vai rolar fazer assim, não, porque tem muita informação que precisa adicionar. Ai. Ô, Sila, se der, a gente pode fazer um videozinho, uma coisa assim, ou tiver Depois algum vídeo para eu vou você fazer. disponibilizar. Aí eu disponibilizo lá É melhor. na plataforma para eles, porque acho que já estourou o tempo Já aqui, tem gente estourou que tá em horário de muito, né? almoço. Aí não vamos travar o pessoal, não. Aí O problema é assim, o disponibilizando a gente principal eu só. consegui mostrar. Aquela parte do relationship, eu vou gravar um vídeo e vou mandar pra vocês.
Porque a Tá. org aqui tá bem encapada, não sabia que tava tão limitada assim, não. E eu não tava querendo mostrar a org do cliente, né? Então, Não pode. eu vou fazer Não pode. eu vou fazer um e peço pra Nai adicionar lá no Classroom. Isso, eu adiciono lá para vocês, tá? Aí Eu não vi terminando a hora aqui, voou. aí terminando aqui, eu já adiciono também o material e já faço a thread lá para se alguém tiver alguma dúvida aí, vocês podem mandar lá no Classroom, tá, gente? Quer falar alguma coisa, Henrique? Não, era só para perguntar uma coisa. É o seguinte, vocês estavam falando durante a aula aí que o sistema tem alguns bugs e eu tive durante a execução de atividades e algumas eu não consegui terminar até o dia de hoje, mas dá para fazer ainda ao longo dos dias, né? Dá. Dá Pronto. para É fazer, porque tá? eu tinha ouvido falar que era para fazer até hoje, aí eu fiquei assim, né? Eu corri, mas devido a alguns bugs, alguns eu não consegui terminar. Tá. A ideia, gente, é que vocês realmente façam as trilhas até para chegar nas aulas e já ter uma ideia do que a gente está falando, né? E aí é mais fácil de vocês terem alguma dúvida, tá? E conversar durante as aulas. Mas se vocês não conseguirem, a gente vai ter uma data, que vai ser uma data limite, para vocês postarem, né? Mandarem para a gente a conclusão das trilhas, tá? Então, assim, não necessariamente vocês têm que terminar no próximo dia da aula, não, porque eu sei que tem um tempo lá da Omni mesmo, eu acho que tem bastante tempo ali para vocês fazerem. Mas o ideal é que vocês façam sim no decorrer dos dias, tanto que as nossas aulas são segunda, quarta e sexta. Então, os dias que não tem aulas, vocês tentarem fazer, até mesmo para trazer aqui as dúvidas, as dificuldades nas aulas, tá? Exatamente. Perfeito? Lembrando que o canal do Classroom vai estar aberto para dúvidas. O JP já deu uma dica lá de como conseguir colocar informações, tipo, não dá para colocar prints, mas dá para colocar link do OneDrive, por exemplo. Usem, aproveite o Classroom para vocês interagirem. Teve pouca aderência lá do pessoal interagindo, então, para postarem as dúvidas, quem puder ajudar também, né, que passou pelo mesmo problema e conseguiu, podem ajudar. Se tiver conseguido resolver, é bom colocar que já resolveu, que aí a gente, né, para a gente passar e tentar resolver as outras. E no mais, gente, obrigada, desculpa aí por ter estourado o tempo de vocês. Eu me empolguei, me desculpe. Silas, muito obrigada pela aula. Nada, né? Foi ótima, foi ótima. E é isso. Então eu vou subir lá e a gente se encontra aí na segunda-feira. Aproveitem a trilha do Flow, tá, gente? Esse final de semana. Não me matem. Não me matem, mas esse final de semana aproveitem aí a trilha. Pode falar, Pedro. Nayara, boa tarde. Boa Tá me ouvindo tarde. bem? Tá, né? Sim. Uma dúvida sobre o início da aula. É de meio-dia e 20 mesmo? O início é de meio-dia? Porque hoje eu cheguei, eu entrei na chamada, né, de meio-dia e 20 em ponto, aí já estava sendo tirado algumas dúvidas ou algo do tipo. A meio-dia e 20, que inicia, a gente aguarda uns 5 minutinhos. É porque como eu entrei antes, aí tinha algumas pessoas que não tinham assistido a primeira aula e acabou me perguntando e eu tirei as dúvidas, tá? Mas a aula mesmo iniciou após. Você tem alguma dúvida em questão da primeira aula? O que eu posso Não, fazer em relação às próximas Obrigado, aulas? viu? Eu não sei se outros instrutores, mas eu gosto de começar antes, para caso surja alguém com alguma dúvida. Então, eu sempre vou estar tentando entrar em meio-dia, porque entre esse intervalo, né, de meio-dia, meio-dia e 20, eu vou tirando dúvidas de quem quiser. Certo? Perfeito. Tranquilo, Aí obrigado. fica combinado assim. Então, quem conseguir entrar meio-dia, e aí o arquiteto que estiver disponível no dia, vocês podem ir tirando as dúvidas também. Vou combinar com os outros também? Por favor, tá certo. Obrigado, Tá. viu? Beleza. Nada. Obrigada, Tchau, bons gente. estudos. Bom final de semana. Bons estudos pra Obrigado. vocês. Tchau, bom trabalho. Valeu, tchau, tchau. Tchau.